Conecta Entrevista de hoje recebe o prefeito de Pirassununga, José Carlos Mantovani, tenente da Força Aérea Brasileira, médico pediatra e do trabalho. Ele assumiu o cargo no dia 18 de janeiro deste ano, após a Câmara de Vereadores da cidade cassar o mandato do antigo prefeito, doutor Dimas Urban, por irregularidades na saúde. Tudo bom, prefeito? Seja bem-vindo. Tudo bem, Giovana? Muito obrigado pelo convite. E estamos aqui para o que vocês quiserem, né, para a gente esclarecer. O senhor assumiu o mandato há praticamente 7 meses na prefeitura, né? Isso, dia 18 de janeiro desse ano. Qual que é o balanço desse período? É um período conturbado. Você sabe que a tendência, o grande problema de uma troca de governo, principalmente traumática, né, em relação à cassação de um prefeito, e eu, atuando como vice-prefeito, sempre fiquei expectante, né? Nunca fiquei esperando ser, né, prefeito. E justamente aconteceu por conta tanto de característica tanto administrativa, de processo de gestão, como processo político também. E o Legislativo resolveu, por bem, não deixar que continuasse aquele governo. Tanto que fui chamado no mesmo dia na Câmara para assumir. Então, e no mesmo dia assumi, e já assumi a prefeitura praticamente só, porque o então prefeito exonerou todos os secretários e acabei ficando eu e Deus e a prefeitura e uma cidade de quase 80 mil pessoas para tentar digerir tudo isso e fazer a coisa realmente andar, né? Parar não pode. É isso. Qual que foi a maior dificuldade de assumir a gestão nesse momento de cassação? Eu não tinha praticamente acompanhado muito, né, a gestão anterior, assim, do ponto de vista de ter tomado alguma decisão ou tomado algum tipo de atitude naquele governo. Porque o próprio prefeito me deixou um tanto quanto, né, meio que isolado. Então, eu praticamente peguei a coisa assim, né, como eu digo, né, caiu no meu colo, né, e eu acredito que você tem que começar por algum lugar. Eu não sabia por onde começar, mas a gente sempre tem algum lugar para iniciar. Então, fui estabelecendo prioridades. A primeira coisa era formar um secretariado, um staff, né, de secretários, e aí foi. E acabei trazendo pessoas, né, que eu tinha, tanto por característica, principalmente por característica de expertise, né? As pessoas que tinham conhecimento, que tinham qualidade ou capacidade para exercer determinado tipo de função nas secretarias. Aí fui convocando, em coisa de uma semana a gente já tinha uma secretaria, pelo menos toda formada, e permitindo que a cidade não parasse. Fora isso, a gente teve, que eu acho que você deve até ter nos teus relatos aí, a cidade passou, em outubro do ano passado, um processo, foi uma microexplosão, teve uma catástrofe mesmo na cidade, com 40 centímetros de gelo na cidade, mais de 500 árvores caíram, praticamente todos os prédios da prefeitura que nós temos na área tanto de saúde, educação, foram atingidos, precisando de algum tipo de reparo, e aí vai. A cidade ficou praticamente uma semana, semana e meia sem energia elétrica em alguns bairros. Então, quer dizer, foi assim uma coisa fora a pandemia, né, que já cursava naquela época. Então, você vê, ficou uma situação realmente meio que caótica, tá? Mas conseguimos e chegamos. Além da pandemia e dessa microexplosão, a cidade também enfrentou uma outra cassação, né, do prefeito anterior. Anterior, Foi a perfeito. segunda cassação em 2 anos. Isso. Qual que é o impacto disso para a cidade? Isso atrapalha muito, né? Porque eu digo, toda gestão, ela tem um início, tem que ter um início, um meio e um fim, né? Então, ela inicia focada naquilo. De repente, você interrompe, né? Por um fator ou político ou um fator, nesses casos, né? Foi do ponto de vista até de cunho, até, infelizmente, moral, aí vai, né? Tá toda aquele entorno, né? Que gerou a cassação. E isso, nossa, isso acaba com a cidade, né? A cidade acaba, ao invés de dar um passo à frente, ela acaba retrocedendo.
E outra, né, você tem que iniciar tudo de novo. Então é como se fosse um reset ali no teu computador, e você vai ter que voltar e refazer muita coisa. E isso é perda de tempo. E retrabalho nunca é bom, né, nunca é bom de refazer, né. Então atrapalha bastante. Foram 2. Então a cidade acabou tendo já o atraso típico, né, o atraso já por conta da situação, de microexplosão, de pandemia, e mais ainda 2 cassações. Então, eu peguei realmente a cidade numa situação tanto quanto complexa. Do ponto de vista da administração, quais que eram as maiores demandas da cidade? Bom, a cidade era praticamente na primeira semana a gente já tinha o impacto de um colapso até na própria área de sanitarismo público, né, nossa coleta de lixo não estava acontecendo de forma correta. Então, até coleta de lixo a gente não tinha condição, né, de fazer de forma correta. Eh a zeladoria da cidade, ou seja, aquela parte de cuidados, né, jardim, roçagem, limpeza, etcétera. Praticamente você via a cidade, era realmente dar dó, né, não estava sendo realmente um bom trabalho realizado. Então, desde isso, então já começou-se ali, na primeira semana, falar: "Vamos lá, cidade limpa, projeto Cidade Limpa, vamos lá, tá? Missão, cidade limpa". Então, os secretários, vamos lá, cada um vai conhecer o seu cantinho, vai conhecer a sua secretaria e ver suas limitações, aquilo que pode fazer, o que não pode fazer. As secretarias vão se unir, autarquia, que é o caso da área de água e esgoto, que é o nosso SAEP, auxiliou através do secretário, né, do do administrador, né, da autarquia, e foi um trabalho de equipe, realmente. Todo mundo arregaçou as mangas e vamos fazer. E coisa de uma semana para 15 dias, a gente conseguiu realmente transformar a cidade, do ponto de vista, assim, visual, né, e também entrando em contato com as empresas de energia, telefonia, internet, cabeamento, etc. A gente foi tentando refazer a cidade. Então, quer dizer, um prazo que eu daria assim: "Nossa, para você recuperar uma cidade de 3, 4 meses", a gente conseguiu fazer esse trabalho aí meio hercúleo, né, tá, mas a gente conseguiu em coisa de 1 mês e meio. A gente conseguiu chegar lá e a cidade mudou realmente a cara. Prefeito, nós vamos para um rápido Opa, intervalo e na volta vamos falar um pouco sobre a saúde da cidade. pois Depois não. a gente volta já. Voltamos e o Conecta Entrevista de hoje recebe o prefeito de Pirassununga, José Carlos Mantovani. Doutor, uma das maiores demandas, né, da cidade era justamente o que o senhor estava falando. As pessoas reclamavam muito da coleta de lixo. Essa situação foi resolvida atualmente? Sim. Nós tínhamos, inclusive, até o próprio equipamento ele estava em péssima qualidade. Infelizmente, todas as gestões anteriores, elas não cumpriram, né, vamos dizer assim, com o dever de manter o equipamento em boa qualidade para manter a zeladoria. Ou seja, a cidade é como uma casa da gente, né, então você tem os seus instrumentos, tem os seus equipamentos e isso foi simplesmente deixado meio ao léu. E você não tinha caminhão suficiente, caminhão quebrava, pessoas mesmo, a parte humana, né, também deixava a desejar, porque faltava gente, bom, e aí vai. De repente a gente começou, e por conta de lei, eu sou legalista, eu tenho que fazer tudo em cima de ponto de vista de lei, fomos atrás e junto ao Tribunal de Contas, consultamos, fizemos uma emergencial um projeto emergencial, uma propositura, para que a gente, locasse, então, o instrumento, né, o aparelhamento, que seriam caminhões, e colocaríamos o nosso pessoal. Então, foi alguma coisa de emergência que é aprovado pelo Tribunal de Contas e era caso emergencial. Eu tinha justificativas para. Consultamos a Procuradoria, né, Municipal e foi assim. Hoje nós temos ainda esse acordo, foi feito por 180 dias, agora foi prorrogado, perdão, por mais 180 dias, até que a gente se estabilize também em relação ao quê? Porque nós temos outros cases aí, a gente tem visto outros cases em outras cidades, e a ideia realmente é passar, provavelmente, a coleta de lixo para a própria autarquia, que hoje que é o SAEP, que cuida de água, esgoto, ele também ficaria com a parte de lixo urbano.
Então, quer dizer, isso já tiraria muito das costas, né, da zeladoria em relação a obras e a gente manteria essa terceirização, né? Pelo menos do instrumento, né, do aparelhamento. E o pessoal continuaria nosso mesmo, né? Seria da própria prefeitura. E aí foi. E hoje nós temos, graças a Deus, uma coleta de lixo perfeita. Não se tem mais queixas, não se tem mais... Uma ou outra queixa se tem sempre, né? Não existe 100%, mas praticamente aquilo que a gente precisava, na grande, vamos pôr 99% das coisas, a gente já resolveu, nesse sentido. Outra dificuldade que o senhor enfrentou logo no início dessa gestão foi com relação à Santa Casa, né? O fechamento temporário das UTIs. Exato. Foi determinada, inclusive, uma intervenção. O que aconteceu? Na realidade, por que da intervenção? E não foi só, Giovana, em relação à UTI em si, mas sim da próprio desserviço da Santa Casa. O que acontece? A prefeitura, nós temos um único hospital, que é a Santa Casa de Misericórdia, e nós temos contratos com eles para quê? Como a saúde é municipalizada do ponto de vista urgência e emergência, nós temos temos contratos para que eles mantenham o atendimento de urgência e emergência a nível de pronto-socorro, PS, do SUS, e também em relação já que a gente estava ali naquele contrato, foi-se feito também o contrato, e se fez também o contrato em relação a quê? A manter sobreaviso de algumas especialidades em caso de necessidade. Então, e até plantão presencial, que é ginecologia e obstetrícia, no caso de parto, pediatria e outros mais, tá? E a própria UTI, ok? E internistas, médicos internistas. Para fazer internação, madrugada, tal, teria um internista, ok. E temos também, já colocamos no bojo do contrato, o SAMU, né, para contratação, através da Santa Casa, de todo o pessoal. O equipamento vem do governo federal, era só o pessoal. E também a gente acabou colocando o PSF, Programa de Saúde de Família. Todo o pessoal iria, através da Santa Casa, contratação, e era feito assim. Só que o que acontece? O pronto-socorro, só diariamente, dioturnamente, reclamações de mau atendimento. Ou falta de profissional médico, ou falta de insumo, ou seja, um atendimento que deixava muito a desejar. Ou seja, um desserviço. Começou aí. 2, o próprio PSF, Programa de Saúde de Família. A maioria dos médicos que prestavam o serviço, eles eram, ou saíam, ou tinham, não gostavam, não queriam continuar, saíam, deixavam também vaga aquela área, aquela unidade, não eram substituídos. Outra, a prefeitura mesmo pagava isso, a gente reconhece, paga pouco, né? Que agora, inclusive, a gente já reescalonou isso, mas pagava pouco ao médico que prestava o serviço, tanto no PSF quanto a nível de pronto-socorrismo. E também tinha o único que ainda funcionava, né, que ainda funcionava bem, seria o SAMU, né, que esse tinha uma preleção para funcionar bem, funcionou bem, mas o restante não. O restante eram sempre problemas e sempre se falava, a gestão não está boa, a prefeitura não repassa o que deve repassar, o plano de trabalho que era encaminhado para a gente, né, da Santa Casa, da gestão, não condizia com aquilo que se fazia, mas era cobrado, sempre a maior. Então, quer dizer, você paga mais por uma coisa que você não tem. Não existe isso, concorda? Você faz um contrato, você quer o serviço feito, né? E aí vai, reclamação, como, né? Boa parte desse erário público ia para pagamento desse contrato, tem todo o direito, e por lei, a prefeitura de interagir, tá? Ou inferir, por ser dinheiro erário público. Então, qual foi a única situação, a única forma da gente poder pegar o problema nas rédeas e tentar resolver? Vamos entrar com a gestão pública na gestão, vamos interferir na gestão da Santa Casa. E foi o que a gente fez, uma intervenção legal, dentro dos padrões. Eu consultei a Procuradoria Municipal, consultei o próprio Ministério Público, consultei o DRS, que o nosso é ligado à Piracicaba, consultei também até a Câmara Municipal, Legislativa, para que a gente tivesse apoiamento, né, e todos deram sinal verde. Então, eu falei, está mais que na hora, né? Aliás, passou da hora, né? Então vamos intervir.
Prefeito, nós vamos para mais um intervalo. Na volta vamos falar sobre turismo. A gente volta já. Voltamos e agora vamos falar um pouco sobre o turismo de Pirassununga. O senhor anunciou, né, a reforma do Parque Nacional da cidade. O que será feito e como que isso vai ser custeado? Isso. Nós temos um parque já uma certa história, é o Parque Temístocles Marrocos Leite. Ele é um parque que fica numa situação quase que central da cidade, é bonito, né? Um parque que oferece uma qualidade de vida bom, porque precisamos, principalmente agora que a gente está flexibilizando a vida, né, pós-pandemia, então a gente tem que ofertar isso ao munícipe e à cidade toda, e próximo ao Horto Municipal. Então ele sofreu bastante também por conta da microexplosão e também por conta de desleixo, né, tá? De má zeladoria. Então nós tínhamos uma planificação, né? E essa planificação foi junto ao governo do estado de São Paulo. Nós fomos até lá, solicitamos verba e conseguimos, né? Junto à Casa Civil, e bastante trabalho político, bastante trabalho de plano mesmo, pessoal, os secretários criando planos, desenhando planos, mostrando que não era só... que São Paulo é assim, né? Você tem que chegar em São Paulo com a coisa já meio pronta, né? Ou seja, eu tenho o plano, tenho tudo, tem até o histórico, né, financeiro, que vai assim, assim, assim. E lá o pessoal, lógico, né? Se você tem tudo feito, muito mais fácil deles aprovarem um valor para que, né, você possa tocar esse projeto. E foi assim, foi feito um convênio, né, com o Estado, e conseguimos coisa de 1.300.000 e tantos mil aí para a gente fazer a revitalização. Foi colocada inclusive a placa esses dias. A gente fez lá uma selfie para mostrar e né, falamos um pouquinho à população. Não foi só isso também, nós tivemos vários outros locais que a gente precisou por conta da microexplosão. A gente teve a rodoviária praticamente toda destelhada, destruída. Levamos a planificação também à Casa Civil, através de contatos políticos, né, de deputados estaduais, federais, e a gente levou até lá, conseguiu também 700 mil reais, estamos fazendo o Poupa Tempo, e aí vai. E também algum interesse do Estado em relação a turismo, porque nós temos a Cachoeira de Emas, que é um ponto turístico já antigo, e temos também uma famosa cachaça, né? Que é a bebida brasileira hoje no exterior, é a cachaça, né? A gente é reconhecido como tal, brasileiro, onde você chega no exterior, cachaça, cachaça. Então, quer dizer, você tem isso. Então, se criou a Rota da Cachaça, onde você tem vários produtores, né? Artesanais, como também você tem já as famosas, né? As marcas famosas que já estão por aí no mercado. E você tem isso, e a gente criou, às custas de implemento também um programa do Estado, através na época, secretário, então, de Agricultura e Abastecimento, ele criou essa possibilidade de criar, e foi feito até um livro, tá? Até depois, talvez uma futura oportunidade eu trago o livro para vocês aqui, até apresentei, o livro que seria uma Rota da Cachaça. E isso... mais a cachoeira, mais a pesca, mais tudo aquilo que é interesse. Fora o próprio turismo, que a gente chama de turismo militar, né? Nós temos o 13º Regimento de Cavalaria Mecânica, né? Que são os tanques de guerra, e da própria Academia da Força Aérea, que eu, inclusive, fui, né, partícipe, fui médico militar durante quase 7 anos da minha vida. Então, nós temos isso. Falando em Cachoeira de Emas, existe uma questão relacionada a este local, que é a reativação da hidrelétrica. Da hidrelétrica, perfeito. As pessoas questionam os impactos ambientais disso. Exato. Como que está o andamento dessa obra? Isso. Agora praticamente ficou meio que parado por conta agora da cheia do rio, né? Nós estamos na época de cheia, eles não podem fazer a obra nenhuma, mas a própria Aratu, que é a empresa que lá se instalou, ela tem feito um trabalho em relação a não de forma nenhuma agredir o meio ambiente. E outra, né, até a forma de escolha de turbinas que vão ser
submersas para evitar problemas com o próprio turbilhonamento de rio, fizeram estudos, inclusive, ecológicos, de impacto. Mas, vê, aquela usina já tem mais de 120 anos, ela vai ser reativada, né? O impacto ambiental aconteceu há 120 anos atrás. Além do que a própria cachoeira, que a gente chama, né, Cachoeira de Emas, ela foi praticamente criada por homens, né? Foi uma escadaria, na realidade, onde você facilita na Piracema o repovoamento, né, dos peixes, ou seja, o retorno dos peixes para fazer a desova. Então, a escadaria permite com que eles saltem, né? Tanto que a cidade, o nome já é Pirassununga, né? Peixe que ronca ou peixe que faz barulho, né? Na língua indígena. Então, eles roncam, né? Naqueles saltos. E daí vem o nome. Eu acho que o que tinha que se ter de impacto estava ali. Tanto que eles fizeram um impacto em relação à área que eles teriam que retirar alguma espécime vegetal, fizeram todo um trabalho, são espécimes que não são nativas, são exóticas, estão fazendo reflorestamento da área que eles vão ter que retirar. E outra, eles já tinham até uma certificação, um ok, né, a nível federal. Na realidade, eles poderiam fazer sem que a cidade até pudesse, né? Mas eles estão dando chance da cidade participar, do executivo e do legislativo participar, para que a gente possa, inclusive, ter contrapartida disso, para que a gente possa aplicar na própria cachoeira incentivos para turismo, né? Que hoje o turismo, infelizmente, ele é de final de semana, né? Aí você vai lá, come a sua peixada, tal, e vai embora, né? Não, a gente quer criar o turismo que você fica ali para pescar, para canoagem, para isso, para aquilo. Então, estamos tentando criar esse tipo de estrutura, né, no caso. Perfeito. Acampamento e tal. Muito obrigada pela participação. Opa, eu que agradeço. Obrigado. E espero que todos vão até Pirassununga, vão conhecer a nossa cidade. Ela tá ficando bonita. Ela está voltando a ser Pirassununga e espero que todos venham e aproveitem. É um convite que a gente faz e muito obrigado pela oportunidade. O Conecta Entrevista desta semana fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Até semana que vem.